Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luíta, sou professora de História da MF Conde Luiz Eduardo Matarazzo e esse vídeo é indicado para os alunos do sétimo ano. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira atividade de Ciências Humanas do material Trilhas de Aprendizagens. Se você ainda não recebeu, aqui na plataforma você pode, entrando aqui na parte do sétimo ano, no curso do sétimo ano do Ensino Fundamental 2, você pode baixar o seu PDF, certo? Eu já estou com o PDF baixado aqui na parte das Ciências Humanas, certo? Que se inicia a partir da página 106 do material. Nessa parte, a gente tem a atividade 1, que fala sobre um pouco da história das mulheres negras no Brasil e as relações de trabalho. Fala um pouco, porque é uma história extensa, é uma história bastante profunda, mas a gente vai entender um pouquinho com essa atividade a partir daqui, com outras atividades que também foram postadas nas semanas seguintes, quem eram as mulheres negras, né, no Brasil dos séculos XVIII e XIX. Então, a atividade começa com um pequeno texto. Esse pequeno texto fala que vários estrangeiros que visitaram o Brasil naquele período relataram sobre terem visto muitas mulheres negras praticando comércio nas principais cidades do país. Né? Naquela época, as principais cidades do país, né, as maiores, eram São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Aqui fala que elas praticavam comércio, né, que algumas vezes eram autorizadas a praticar esse comércio, outras vezes não, mas mesmo assim praticavam, e vendiam frutas, legumes, galinhas, pão, rendas francesas, hortaliças, bolos, bebidas, e também, aqui não está falando, mas elas também vendiam serviços, tá? Podiam vender serviços de lavadeiras, de roupas, de passadeiras, e ofereciam ali na região do mercado, no mercado de rua. Bom, esse era um espaço, né? O espaço do mercado de rua era um espaço bastante disputado, né? E é importante a gente, vindo para essa parte do vamos praticar, ler o documento, né? Esse é um documento foi tirado de um diário de viagem também, certo? E aqui diz: em São Paulo não são encontrados negros a percorrer as ruas, como no Rio de Janeiro, transportando mercadorias sobre a cabeça. Os legumes e as mercadorias de consumo imediato são vendidos por negras que se mantêm acocoradas na rua, que por motivo de tal comércio tomou o nome de Rua da Quitanda. Então, essas mulheres negras, elas serão conhecidas como quitandeiras ou ganhadeiras. No próximo vídeo eu vou explicar, né, por que quitandeiras e ganhadeiras, vou explicar um pouco melhor, mas elas eram chamadas de quitandeiras ou ganhadeiras, né, vendiam mercadorias, principalmente da ordem de consumo imediato, alimento principalmente, né. E a pergunta, né, dessa primeira atividade é: esse documento também fala sobre quitandeiras. Você sabe quem eram as quitandeiras? Como elas eram caracterizadas? Onde trabalhavam? Certo? Então, essa pergunta é uma pergunta que a gente consegue responder, né, lendo com atenção os textos, mas é importante a gente refletir um pouco, né? As mulheres negras nos séculos 18 e 19, quem eram essas mulheres? Elas eram mulheres livres, elas eram mulheres escravizadas. Então a gente precisa pensar sobre um pouquinho, né, pensar um pouquinho mais sobre a realidade daquele período, para poder entender e responder bem essa pergunta, né? Refletir sobre aquele período, ok?